Aqui o Albari Dias, o patriota. Bom, se o povo brasileiro, se o agro, se os empresários, se os patriotas em geral, se os líderes religiosos, padres, bispos, pastores, tivessem a clareza da gravidade do que nós estamos vivendo no Brasil, as ruas do Brasil seriam tomadas, a paralisação do Brasil iria acontecer, a destituição dos ministros do STF, de Lula ladrão e comparsas do crime organizado seriam destituídos diretamente pelo próprio povo brasileiro. É essa a realidade. Aí você diz, bom, mas o povo já tem uma clareza? Não. O povo não tem uma clareza. O povo acha que tem uma noção do que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, vai além daquilo que as pessoas sequer podem imaginar. E aí nós vamos entrar no tema também aqui, da carne sintética, produzida em laboratório já pela JBS, inclusive o prefeito de Florianópolis é o garoto propaganda da carne sintética, que está sendo produzido em laboratório. Florianópolis terá em breve o maior laboratório desse tipo no Brasil, aqui no Sapiens Park. Um investimento de milhões da JBS, a maior produtora de proteínas do mundo. O desafio aqui em Floripa é tornar a carne de laboratório mais barata do que a carne do açougue. Mas não para por aí. Nós somos governados por bandidos. Nós somos governados por ladrões. Nós somos governados por satanistas. E é isso que o povo brasileiro não entende. O objetivo dos globalistas, dos comunistas, é produzir carne humana em laboratório. E isso não é eu que estou dizendo. Isso é fato. Isso não é mais teoria da conspiração, como nós vínhamos sido incriminados por muitos anos. Agora é uma teoria da realidade. Qual a desculpa do sistema agora? Qual a desculpa das pessoas que não querem acreditar que o sistema, os globalistas, os comunistas, através dos líderes colocados pela fraude, pelo golpe de Estado, sim, foram colocados. E foram colocados para destruir a sociedade. E nós precisamos compreender isso, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, para nós entendermos o que está acontecendo aqui no Brasil. É muito sério e é muito grave. Tanto é que parte da direita, parte dos conservadores, dos patriotas, do povo não entendeu o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo, é que parte da direita burra vive falando em eleições de 2024, vive falando em faz o L. Como faz o L, cara pálida? Se houve fraude e houve golpe de Estado. É muito simples. O povo votou certo. Esse jargão do faz o L, ele foi criado pela própria esquerda para dar uma conotação que o ladrão teve votos. Ora, se o ladrão teve votos, povo faz o L. Como faz o L? Sendo que quem acompanhou todo o processo eleitoral sabe que houve a fraude e houve o golpe de Estado. Nós já falamos aqui sobre isso. Não precisa nós ficarmos batendo aqui na mesma tecla. O fato é que nós não podemos pensar em eleições sem antes fazer uma paralisação no Brasil. Destituição dos ministros do STF, no ladrão, comparsas, instaurar um governo provisório, criminalizar o comunismo do Brasil para daí se pensar em eleições. Ponto. Simples assim. Nós vemos que o projeto dos globalistas, dos comunistas, é acabar com o agro, gente. As pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo. Primeiramente, a nível mundial, nós vimos o próprio Bill Gates falando sobre a carne sintética em laboratório. Tanto que Bill Gates foi um dos primeiros investidores em empresas de carne de laboratório do mundo. Primeiro ele fala isso. Depois ele compra metade das terras nos Estados Unidos. Se tornou o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos em 2020 e possui mais de 268 mil acres em 18 estados. Só para se ter uma ideia,
cada acre equivale a 4.004 metros quadrados. E essa quantidade absurda de terras que Bill Gates possui é maior que toda a cidade de Nova York. Ele compra para quê? Porque o projeto é justamente fazer com que a população não coma carne. Simples assim. Mas para isso, eles precisam criar um artifício, uma carne em laboratório, onde as empresas construídas por eles mesmos é que vão vender essa carne. Só que para isso acontecer, veja bem a jogada do sistema. Eles precisam taxar o agro, aumentar impostos, para que o agro aumente o preço da carne absurdamente, enquanto do outro lado o próprio sistema produz a carne em laboratório, e a princípio vai ser de animal, mas futuramente e não tão longe é carne humana, produzida em laboratório. E isso nós estamos mostrando aqui. Uma exposição em Londres exibiu bifes feitos com carne sintética criada a partir de células humanas. Pois é, carne humana produzida em laboratório. Isso porque o projeto usou células humanas e sangue para cultivar o chamado bife de Ouroboros, uma carne criada em laboratório. Então, nós somos governados por satanistas. E é isso que parte do povo ainda não entendeu. Nós estamos vendo o agro lá na Alemanha, né, fazendo paralisação contra esse absurdo de taxas de impostos, também muitos outros países aderindo a essa paralisação, que não está sendo mostrado pela mídia televisiva. É óbvio, simples. Então, o que nós precisamos entender é que existe um projeto de controle social, de redução populacional, de satanismo, de se criar carne humana em laboratório através de células humanas e jogar isso goela abaixo para o povo. E para que isso aconteça é preciso destruir o agro. É preciso destruir o agronegócio. E quem que está produzindo essa carne? Aqui no Brasil, a JBS. A mesma JBS que, considerada uma das maiores empresas de carne do mundo, mas que fizeram parte da comitiva do ladrão, que foi a China. Simples assim. Então nós precisamos entender esse processo. Hoje, quando nós falamos em redução populacional, é só você dar um Google sobre pedras guias da Geórgia, onde lá no monumento se tem lá justamente os 10 mandamentos da nova ordem mundial, e nessa estrutura, nesses 10 mandamentos, o primeiro mandamento é uma redução populacional para 500 milhões de pessoas. E para isso eles vão usar todos os artifícios. Vão criar vírus em laboratório que mata, mas vão criar a vacina que mata mais ainda, já está matando, né? E somos censurados por isso, e isso é fato, pelas águas contaminadas, pelos alimentos contaminados, pelas guerras que eles estão criando e vão criar, principalmente a Terceira Guerra Mundial. Então é preciso você entender que o que nós vivemos aqui no Brasil é apenas um reflexo daquilo que está vindo lá de fora. Como o Bolsonaro ganhou as eleições, tanto de 2018 como em 2022, agora, mas os globalistas, eles não queriam que o Bolsonaro assumisse o comando do Brasil, assim como os comunistas. Então os globalistas, eles se uniram com os comunistas e deram um golpe de Estado no Brasil. Eu vejo algumas pessoas menosprezando, né, dizendo assim, olha, o Lula não deixou o sucessor porque o PT está acabando. Gente, o Lula como pessoa não é o problema. O problema é que o Lula virou um sistema. O Lula criou o Foro de São Paulo, que é uma organização comunista internacional em solo brasileiro, criado nos anos de 1990, por Fidel Castro, Lula, né, em parceria com as Farc, extremistas islâmicos, Hezbollah, PCC e etc. Então o que nós estamos vendo no Brasil é preciso entender que o TSE, o STF principalmente,
que é o presidente do TSE, ele vem do STF, os ministros do STF fazem parte do Foro de São Paulo. Tanto é que o STF já governava o Brasil mesmo antes de o Lula entrar na presidência pela fraude e pelo golpe de Estado. Tanto é que Bolsonaro não conseguiu governar o Brasil. Por quê? Porque tudo que Bolsonaro fazia, o STF irregularmente, ilegalmente, inconstitucionalmente, ele ia lá e dava uma canetada. Por exemplo, o Daniel Silveira recebeu o indulto do Bolsonaro. Irrevogável. O Daniel Silveira está onde? Preso. Por quê? Porque eles estão agindo à revelia da Constituição. E eles estão criando justamente decretos, artifícios, meio para implantar uma ilegalidade, tornando legal aquilo que é ilegal. Então, o que nós estamos vivendo é muito grave. Então, algumas pessoas dizem assim, tal, mas nas próximas eleições esqueçam. Não importa a quantidade de votos ou qualquer pessoa que dispute uma eleição, sempre quem vai ter ali a canetada final é o STF. E eles vão sempre colocar aqueles que seguem a agenda comunista globalista. Simples assim. Eu vejo que muita parte da direita burra. Por que eu falo direita burra? Porque a massa do povo, a gente entende cair nas artimanhas, porque o povo realmente está mais para lá do que para cá. Mas algumas pessoas que se dizem esclarecidas precisam entender o que está acontecendo. Para que saber quem é o nosso inimigo. E nós focarmos e lutarmos contra esse nosso inimigo. Então o agro, a bomba está vindo para vocês. A bomba justamente da extinção do agro. Porque a carne eles vão produzir em laboratório. Já estão produzindo em laboratório. A princípio de células animais. Mas nós sabemos que será com células humanas. E já foi feito o teste em laboratório. E logo, logo será enfiado goela abaixo. Nós somos governados por satanistas. Então, líderes religiosos que ficam só, vamos colocar na mão de Deus, vamos orar. Se não tiver ação, acabou, gente. Esqueça de orar. O orar, ele precisa ser precedido da ação. É a mesma coisa na Nicarágua. Nós vemos o regime comunista prendendo padres, bispos, freiras, e aí os religiosos, os cristãos, os católicos, vamos orar, vamos orar. Quer dizer, orar é fácil. Eu posso orar aqui, com o coração, é lógico. É fácil. Mas sem o agir, gente, não adianta nada. Vai preso, vai ser assassinado, seja católico, cristão, não importa. Evangélico, se não houver uma ação da religião, das igrejas, combatendo o comunismo, combatendo a ditadura, não vai adiantar nada. Tem pessoas vivendo a sua vida diária, normalmente, trabalhando, indo ao shopping, como se nada tivesse acontecido. A nossa liberdade está sendo cerceada. Vai chegar um momento que você não vai poder falar nada. Aí você vai comprar uma roupa? Não, você não vai poder comprar essa roupa. Você vai precisar entrar a um estabelecimento? Não, você não vai poder entrar aqui. Existem regras. Então essa nossa liberdade, se você perde o teu direito de ir e vir, você perde a tua vida. Então nós precisamos combater o sistema urgente. Qualquer tipo de pensamento, de atitude de paralisação, ela tem que ter um foco principal, que é a destituição dos ministros do STF. Não é só de um, de todos. Porque todos eles estão aparelhados ao comunismo e aos globalistas. Simples assim. A destituição por fraude e golpe de Estado. Também com o ladrão e comparsas. A criação de um governo provisório para daí sim uma reformulação do sistema eleitoral, com voto impresso, contagem pública dos votos. Beleza, simples assim. Mas até que nós possamos destituir os ministros, parar o Brasil, tirar o crime organizado do poder, até isso acontecer, nós não podemos nem pensar em eleições.
Nós precisamos ter vergonha na cara. Sim, nós temos que ocupar espaços, os patriotas, as pessoas de bem, sim, mas é lá na frente em um outro processo, não agora. Agora a coisa está pegando, o bicho está pegando, a perseguição está acontecendo. O que nós estamos vivendo é muito grave, estamos vivendo no Brasil e no mundo. Porém, nós precisamos entender esse processo e lutar contra o sistema, lutar da forma certa. Nós vimos um participante em um encontro, em uma reunião dos globalistas em Davos, né? Esse participante, ele disse nessas palavras: obrigado por me convidar aqui, mas nova ordem mundial vai se fuder. Tá aqui o vídeo. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go. Então é simples assim. Nós podemos mudar o Brasil, nós podemos mudar o mundo, mas para isso nós precisamos ter o conhecimento. E o conhecimento você não vai encontrar pela mídia televisiva, que faz parte dos globalistas e comunistas. O conhecimento você vai encontrar hoje pelas redes sociais, buscando, pesquisando, analisando, participando de grupos. Isso é muito importante. Os grupos, você pega uma outra informação lá que não tem nada a ver, mas você vai pegar informação boa, informação para o teu conhecimento. Por quê? Porque o próprio profeta dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento. Perece, morre por falta de conhecimento. E hoje o brasileiro está morrendo. Por quê? Porque os altos impostos que nós estamos vendo, a corrupção, nós estamos vendo aí um déficit aí de mais de 250 bilhões de roubo. De roubo, é simples assim. Entendeu? E não é só o roubo em si. O roubar já é um caso complicado. Mas além do roubo, é justamente o controle da população. Pior que o roubo é tirar a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Entendeu? Se você não lutar contra isso, vai chegar um momento que os seus filhos, seus netos, já vão viver em uma Coreia do Norte, em uma China. Eu pergunto, você quer continuar a sustentar ladrão no poder? Quer continuar a sustentar bandido? O crime organizado, o tráfico? Os comunistas? E não é só sustentar, é dar a sua vida, a sua liberdade, para que eles façam de você o que eles bem quiserem. É essa a realidade. Então, antes de pensar em paralisação, de parar o Brasil, de fazer isso, aquilo, é preciso conscientizar o que nós queremos com isso. E o que nós queremos é simples. É a destituição dos ministros do STF, do ladrão e comparsas por fraude e golpe de Estado. E a criminalização do comunismo no Brasil. Aí sim, esse é o ponto. E para isso nós precisamos que patriotas, o povo de bem, que você compartilhe. Eu sei que talvez você não pode fazer um vídeo falando sobre isso, porque tem que ir buscar o conhecimento do que está acontecendo, mas só o fato de você compartilhar esse vídeo, de você dar o seu like, de você levar para o teu Facebook, teu WhatsApp, Telegram, nós vamos conscientizar uma grande parte das pessoas. Hoje ainda nós temos essa liberdade, mas nós estamos perdendo. Os meus vídeos, as minhas lives, tinham 60 mil compartilhamentos. Hoje não chega a 1.000, 2.000 compartilhamentos. Por quê? Porque o sistema vai te perseguindo, te bloqueando, vai calando a tua voz. Então eu não sei quanto tempo nós ainda vamos ter voz para falar o que nós estamos falando, para mostrar a verdadeira guerra, a verdadeira luta que nós estamos travando. Não esqueça, o comunismo, ele entrou hoje no Brasil pela infiltração. Tomou as universidades, a mídia televisiva, tomou os jornais, tomou as igrejas, né? Então parte hoje das igrejas, infelizmente, muitos organismos ali dentro são ali comunistas fazendo parte. Eles tomaram tudo, entendeu?
Então hoje a nossa luta não é uma luta fácil, porque nós estamos vendo uma aparente democracia e por trás uma ditadura, para acabar com a família, a vida, a sociedade, os princípios morais. É essa a realidade. Então, compartilhe. É muito importante para que possamos conscientizar cada brasileiro. Podemos sim mudar o Brasil e o mundo, se nós acreditarmos, orarmos e agirmos. Sem o agir, nada acontece. Você pode acreditar, pode orar, mas se não agir, nada adianta. Até a próxima, se Deus assim o permitir.